E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, esse vídeo aqui vai ser uma espécie de relato daquilo que estamos vivendo, a visão de alguém que é professor, né? Que tá na sala de aula virtual no lado de cá dos alunos, onde essa relação entre professor e aluno foi totalmente modificada a partir desse momento que estamos passando, que o mundo está passando, né? Realmente é um momento muito triste para a humanidade como um todo. O número de pessoas que acabaram morrendo pela pandemia é assustador e o pior é saber que ainda estamos imersos nela e sem uma perspectiva aí próxima para terminarmos e passarmos por ela. Eu não vou entrar aqui no debate da pandemia, no debate mais social, né, político, mas vou falar apenas, relatar aqui apenas a minha experiência enquanto docente, enquanto professor, como eu estou conseguindo verificar e vivenciar isso, né, essa nova relação entre professor e aluno, entre alguém que eu dedico a minha vida à pesquisa, ao ensino, à leitura, e portanto eu sempre tive assim um momento muito de solidão na minha vida. A solidão sempre fez parte da minha vida e nunca foi problema isso. Eu sempre enfrentei bem isso. Eu sabia que quando eu abracei isso, esse tipo de vida, eu iria caminhar lado a lado com a solidão e obviamente eu sofri bastante com isso, mas depois que eu aceitei, eu fui meio que me acostumando e não gostando assim de viver sozinho, né? Mas sabendo que isso faz parte da vida intelectual, porque para conseguirmos nos dedicar integralmente à vida intelectual, aos estudos, à leitura, à escrita, à docência, de modo geral, nós precisamos, de certa forma, né, viver muito tempo sozinhos, imersos nos livros, principalmente nós que somos da filosofia. Diferente, claro, de alguém que faz alguma ciência empírica, uma ciência natural, por exemplo, né, que vai estar lá numa comunidade científica debatendo aí diversos temas científicos a partir das pesquisas. Na filosofia, de modo geral, obviamente há o trabalho em grupo também, né? Há o trabalho coletivo, mas por outro lado o trabalho individual é assim bem forte, bem normal, inclusive. Bom, mas passando ao tema desse vídeo, eu lembro que quando começou o fechamento, foi bem no início das aulas do ano passado, bem no início de 2020, era 2020 aí iniciando e nós voltando, nós professores, né, e os alunos voltando às aulas, e eu cheguei a trabalhar 2 semanas na sala de aula, e na terceira semana, então, ocorreu o fechamento total e começamos a atuar cada um nas suas casas, de maneira síncrona. Eu lembro que na segunda semana eu fui para a sala de aula e lá eu conversando com os alunos, todo mundo meio preocupado, né? Mas todos achando que isso seria rápido, iria passar e não seria algo assim que ficaria por tanto tempo. Um mês no máximo, talvez duas semanas, 3. Eu lembro também que no intervalo dessa mesma aula que ocorreu o fechamento, conversando com os meus colegas, até nós comentamos, mas isso aí, mas daqui 2 semanas estaremos de volta e não, ninguém pensava que seria e com a força que foi, que está sendo até hoje. E isso foi em março de 2020, e nós achando que ficaríamos umas 2, 3 semanas fora no máximo, assim, né? E foi passando e o fechamento continuou e ficou até ampliado, né? Enfim, tudo que vocês estão vivenciando também, então isso tudo vocês sabem o que está ocorrendo no Brasil e no mundo e na realidade de vocês também, enquanto professores, enquanto alunos, enquanto pais, enquanto amigos, enfim, né? Todo mundo está meio que vivendo isoladamente agora, né? Apenas com o convívio mínimo aí dos familiares mais próximos. E ocorreu esse fechamento. E eu sou professor há quase 11 anos, estou fechando o 11º ano agora, neste ano de docência universitária, e há 11 anos eu estou acostumado com a sala de aula cheia. Eu lembro que a minha rotina antes da pandemia era, eu relatando aqui um dia comum, né? Era sair da minha casa,
por exemplo, se eu trabalhar com a disciplina vespertino e noite, vespertino que começava às 4h40 até 7h30, noite 7h40 às 10h40, então se eu trabalhar, pegasse duas disciplinas, né, vespertino e noite, sairia de casa tipo 4 horas, então eu ficaria na parte da manhã e início da tarde em casa, preparando as aulas, enfim. Aí por 13h30, 4 horas iria para a universidade, que é próximo à minha casa. Chegando na universidade, uns 20, 30 minutos antes da aula, eu sempre passava no bar, pegava um cafezinho, encontrava os meus colegas e ficava lá num bate-papo. Então, o encontro que existia na época era um encontro que era totalmente banal, nem dava tanto valor assim, e hoje, nossa, a falta que isso faz é gritante, né? Então pegava um cafezinho, ficava conversando, trocando ideias com os meus colegas, com os meus amigos da universidade, enfim, colegas lá da filosofia e de outras áreas também, porque na universidade que eu trabalho os blocos de cursos são bem próximos, então eu passava por vários blocos, eu passava pelo direito, depois ia lá para parte da história, da sociologia, da psicologia, etc. Até chegar ao bloco da filosofia, então eu encontrava muita gente aí e ficava trocando ideias. Aí entrava na sala de aula, cerca de 60 alunos, mais ou menos, passava aí umas 3 horas dialogando, conversando, filosofando com os alunos. Tinha um intervalinho, depois tinha o fechamento da primeira para a segunda aula, mais um momento de troca de ideias com os colegas. Segunda parte do dia, né, à noite, mais uma disciplina, mais uma turma cheia de alunos. Bom, rotina assim que na época, né, durante 10 anos fazendo isso, era bem comum e gostava, sempre gostei muito disso, sempre fui apaixonado por isso, até por isso sempre fui muito feliz desde o primeiro dia que eu entrei na sala de aula e continuo sendo. Mas que na época pré-pandemia era totalmente normal, né? Era como se fosse algo que já fazia parte, né? Hoje, não tendo isso, a necessidade que eu tô sentindo disso é muito grande. E acredito que, ó, obviamente, todo mundo tá sentindo esse tipo de necessidade, né? Esse tipo de falta de encontro com o outro, pro diálogo, pro café, pra troca de ideias, pro debate. Pro debate sobre futebol, ou mesmo sobre política, ou sobre economia, ou sobre filosofia. Enfim, né? Eu lembro também que eu tinha um grupo de amigos, professores, que a gente sempre separava um dia por semana para almoçar juntos e ficava o tempo todo discutindo. Os assuntos chaves eram filosofia, política, economia, literatura, história, esses temas que quem é da filosofia gosta bastante, e a gente ficava discutindo isso lá por 2 horas, conversando e tal. Então, o contato humano, essa troca de ideias, esse contato com os amigos, com os familiares, com as pessoas amadas, é algo assim que meio que se perdeu por uma necessidade nesse período que estamos vivendo. E isso nos mostra o quanto somos de fato seres sociais, né? O quanto somos de fato animais políticos, como disse Aristóteles lá na sua obra Política. Aí eu percebo claramente essa natureza social que nós possuímos e essa necessidade de vivermos coletivamente, né? Com contato com o próximo e a troca de ideias com o próximo. Então, pré-pandemia, a minha realidade era essa, era uma realidade de sala de aula lotada, era uma realidade de toda hora estar aí no café conversando com colegas, com alunos, com amigos, discutindo sempre conversando sobre temas que eram interessantes para nós. E hoje, bom, daí surge a pandemia, né? E hoje como funciona, né? Hoje eu estou aí há mais de um ano, né? Já sem ver esses colegas, sem ter qualquer conversa pessoal, né? No sentido de física, frente a frente com eles. A universidade está totalmente fechada, ninguém mais vai lá. E estamos aí no mundo virtual. Então, continuamos nos reunindo virtualmente com reuniões. As aulas passaram todas elas para o formato virtual, tudo de maneira síncrona. Acho que o aspecto positivo disso, claro que tem, verificar que nós podemos ter sim um ensino de qualidade virtual, nós podemos sim discutir filosofia com a mesma qualidade que a gente discutia na sala de aula, mas agora de maneira virtual. Então temos aí as plataformas, né? Eu trabalho muito com o Meet, então eu vou pelo Meet, acesso a turma e consigo passar o conteúdo como se eu estivesse de fato na sala de aula.
Obviamente se perde muita coisa, o contato, o olho a olho, o debate, né, que era normal numa sala física, que não é tão normal assim na virtual. Então muita coisa acaba se perdendo, mas por outro lado nós percebemos que sim, é possível trabalharmos sim pela via virtual. Então acho que é, isso nos salvou de certa forma, né? A qualidade permaneceu e não significa que a gente acabou caindo muito de qualidade com esse mundo virtual. Nós conseguimos com as tecnologias que temos hoje, continuarmos com esse processo de ensino-aprendizagem que é fundamental para alguém que está na academia, que é alguém que está fazendo um curso universitário, alguém que está estudando, seja ensino médio, universidade, mestrado, doutorado. Enfim, pessoal, apenas um relato de alguém que está há mais de um ano, como vocês todos estão, como a humanidade está isolado, cada vez mais preso no seu quarto, na sua caverna. É como se estivéssemos numa caverna e não conseguimos sair dela. Obviamente, eu espero com toda a força do meu espírito que isso termine logo, que as pessoas não sofram tanto quanto elas estão sofrendo. Percebemos isso no nosso lado, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas conhecidas e amadas, né? Muitas pessoas acabaram falecendo com isso. Isso é muito triste, isso é uma lástima de verdade, e é um momento totalmente histórico, é um momento que será lembrado para sempre, acredito, esse momento de pandemia. Estamos vivendo isso, infelizmente estamos sentindo na pele isso nos dói muito, e nos dói além dessa dor de vivermos nessa situação, também a dor de todas aquelas pessoas que estão sofrendo mais que a gente, e muitas perdendo a vida com isso. Enfim, pessoal, só quis relatar mesmo esse antes e depois da pandemia. Depois não, né? Esse antes e durante da pandemia, esperando com toda a força, né, o depois, que isso termine logo, para que a gente possa voltar a se encontrar fisicamente, num bar, num café, na sala de aula, no corredor, em qualquer lugar, para um bate-papo, porque isso faz muita falta. Mas vai passar, com certeza vai passar. É isso aí. Um abraço e até mais.